Começando mais um episódio do Papinho Tech, esse podcast tão querido, amado, idolatrado pela bolha tech. Ai, que delícia! Ó, o negócio é o seguinte, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, tem episódio inédito tanto nas principais plataformas de áudio ou no meu canal do YouTube, onde você tem o privilégio ou o desprivilégio, dependendo aí do seu gosto visual, de ver a nossa beleza. Lembrando sempre, cara, se você quer aprender algoritmos e estrutura de dados e lógica de programação do absoluto zero na linguagem mãe de todas as linguagens, o C, que eu sou raiz, cara, tem um curso que eu construí para você. O link tá aqui no primeiro comentário fixado, dá uma olhadinha lá que você vai gostar, eu tenho certeza. E também tem outros ali com cupomzinho gostoso, sabe, que dá aquele descontinho e tal, de vendedor de curso safado, né? Porque eu gosto desse tipo de coisa. E aí, ó, o negócio é o seguinte. Hoje aqui, nós vamos falar de front-end, porque eu tô com uma front-end engineer aqui, ó. Ela já trabalhou em várias empresas, tem várias insígnias poderosas aqui, hein, ó. São grifes, né, no currículo. Lynx, Tiviti, Grupo Boticário, e hoje ela tá no iFood. Até o final deste episódio, ela vai distribuir vouchers pra gente, com certeza. Ela é Microsoft MVP, é mentora de carreira e vai nos ensinar a como ter uma carreira maravilhosa. Hoje eu falo com ela, Larissa Azevedo. E aí, Larissa, tudo bem? Tudo certo, tudo maravilhoso. Um privilégio gigantesco para mim estar aqui hoje participando do Papinho Tech. Uma honra de verdade. Eu fiquei um pouco chocada com a parte dos cupons, porque até prometeram isso para mim há um tempo atrás. E ainda estou no aguardo. Mas... Você já não aguenta mais responder que você não tem cupom? Pelo amor de Deus, cara, eu só trabalho lá. Sendo bem sincera, assim, gente, eu acho que isso é o karma de toda empresa que eu já passei. Porque, por exemplo, quando eu tava no Boticário, a pergunta era: e aí, Lari, vou ganhar um perfume? Lari, tem desconto no kit? Aí, acho que quando eu tava em outras empresas, dependendo do produto que eu atuava, principalmente quando eu atuei na Heineken, minha Nossa Senhora, Lari, a cerveja, Lari, o pack de cerveja. Aconteceu demais, então... Você podia trabalhar bêbada lá ou não? O legal é que eu não bebo álcool. Ah, então aqui a gente tá falando de uma questão de hipocrisia, então. Porque se você não bebe álcool, você tá trabalhando numa empresa que vende álcool, como assim? Justifique. Isso é verdade. O que acontece? Eu deixo tanto esse benefício para outras pessoas consumirem, porque eu sou uma pessoa muito humilde, entendeu? Então, assim, eu posso não estar consumindo agora porque outras pessoas vão estar consumindo. Da mesma forma que seria hipocrisia eu trabalhar em uma empresa que é de frigorífico, alguma coisa assim, porque eu sou vegetariana. Mas, inclusive, eu gosto de rolê de churrascaria. Mas o iFood, eu acho que o que mais vende ali talvez não sejam comidas vegetarianas. Pois é, mas o buffet é sempre maravilhoso, então por isso que eu aproveito. Provando mais uma vez que o que importa é o dinheiro. Pronto. Pagou, caiu o Pix na conta, dane-se. É isso? Assim, eu acho que é mais a experiência, é mais o rolê, são mais as pessoas, do que necessariamente tudo que só envolve dinheiro. É claro que dinheiro é bom, a gente gosta, paga nossas contas, sustenta os meus gatinhos, então isso pra mim é maravilhoso. Mas ainda assim, o que a gente aproveita no meio disso tudo, o que a gente aproveita da jornada também é bom demais. Claro. Ô, Lari, você falou aí de gato, eu tenho uma teoria que é assim, uma impressão, na verdade, de que todo mundo que trabalha com front-end obrigatoriamente tem que ter um gato. Por que isso acontece, cara? Eu tenho que reforçar a sua teoria, aliás, confirmar ela, porque boa parte do pessoal da minha mentoria tem gatos. A gente até brinca que é um pré-requisito para entrar na mentoria, mas boa parte dos front-ends tem sim gatos. Eu acho que vem naquele costume do pessoal achar que quem mexe com CSS é meio doido, e aí, para complementar a loucura, tem gatos. Tem gente que, inclusive, pega mais gato do que o normal. Eu, por exemplo, tenho só 6, por enquanto. Então... Que isso, cara? Mas por que 6? Qual que é a justificativa? Um só já não tá bom? Não, e eu tenho uma justificativa muito boa pra isso, porque cada gato, ele é uma personalidade diferente. Eu não consigo ver eu tendo 6 gatos, mas eu tenho um gato rabugento, eu tenho um gato super arteiro, eu tenho uma gata brava, eu tenho uma absurdamente xereta.
Então, assim, cada gato é diferente em si próprio. E por isso que, assim, tenho várias personalidades em casa. E isso deixa o trabalho, o dia a dia, a convivência mais gostosa. Então, cada gato aqui, inclusive um que eu vivo postando as fotos, é o meu estágio de gato, o Anakin. Ele vive deitado em cima da mesa, me atrapalha, fica em cima do teclado, deita em cima do meu braço. Então, é o gato que trabalha comigo. Aí tem gatos, por exemplo, que... são mais rabugentos, eu converso com ele, ele retruca o que eu falo com ele, então parece que eu tô discutindo com alguém. Então, é um gato, inclusive, muito legal pra se debater ideias, porque ele sempre vai falar não. A resposta dele vai sempre ser não. Então... Jesus amado. Eu já conversei aqui com a engenheira Coelho, e ela também tem esse negócio de gato também. E aí, eu queria ver com você, porque assim, a gente também tem bastante aquela impressão de que o gato, e aí eu acho que principalmente o gato canalha, ele faz o quê, né? A hora que você tá numa reunião ali por videoconferência e tal, né? Que a sua câmera está ligada, o que acontece? O gato, ele sobe na sua mesa e ele faz questão absoluta de mostrar o seu ânus ali pra galera. Os seus fazem isso também? Tipo, eu acho que é uma questão de propósito, né? Sim, é questão de presença, de participação. Isso é puramente verdade. Não somente isso, quando o gato escolhe a melhor hora pra ele atrapalhar, ele roubar a cena e deixar o ambiente ali mais descontraído. Por exemplo, as minhas plantas aqui, elas são todas verdadeiras. E aí, é claro que os gatos vão ficar mordiscando a planta, eu vou brigar com eles vão continuar, porque gato não dá a mínima pra isso. E aí, consequentemente, alguma coisa acontece, eu me desespero, e aí, às vezes, tem que sair no meio da reunião e falar, gente, só um minuto que meu gato está aprontando. Então, é bem comum esse tipo de situação, e a Lê falou muito bem. Inclusive, a Lê é uma querida. Sobre, tipo, ter os gatos aqui aparecendo, passa o rabo na frente da câmera, às vezes coloca o focinho, assim, na frente da câmera também, acontece bastante. Eu acho legal quando vira lá, tá aquele negócio aparecendo na câmera, aí alguém comenta, ai, que bonitinho. Não, cara, esse é o momento errado de fazer esse comentário. Ou talvez não, porque pode ser de uma pessoa que também é gateira. E, consequentemente, gateiro pensa da mesma forma. Então, você vai ver ali, por exemplo, uma parte inusitada do gato, a gente sabe que isso é comum, a gente já aprecia. Então, eu acho que é, tipo assim, um comportamento absurdamente normal pra gateiros, e pessoas que não são gateiras, uma hora ou outra vão perceber que isso é normal. E talvez sejam até adeptas. Gera empatia, né? Exatamente. Completamente. Hilário, você tem ali um negócio que eu achei interessante, que eu acho interessante, né, que eu te sigo ali e tudo mais, que você dá uma espécie de aula, né, ensina a gente, né, devs medíocres que somos, a criar ali uma estratégia de carreira eu gostei da palavra, para você ser um dev ambicioso. O que significa isso, cara? Ambicioso é dinheiro? É isso que você tá querendo dizer? Ele falou assim, como dinheiro. A ambição é ganhar mais. Ou tem mais alguma outra coisa? Tem muitas... O pessoal só fala de pagar boleto, né? Mas eu acho que talvez tenha um pouco mais de coisa, né? É verdade, mas, por exemplo, quais são os boletos que a gente paga? Além daqueles que a gente já vive, por exemplo, de internet, a conta de água, a conta do apartamento, a conta da ração ali dos gatinhos que a gente acaba comprando. Mas o que mais a gente faz além disso? Comprar um PS5, um Nintendo Switch, porque eu sou do time da Nintendo. Inclusive, jogo de Nintendo é muito caro, viu? Tendo que fazer esse desabafo. É muito caro. Mas o que é que a gente faz além disso? Tem pessoas que estão criando a família, tem pessoas que estão colocando o filho em boas escolas, tem pessoas assim também que, tipo, já emendam um setup nômade, vai poder viajar, quer investir, por exemplo, em um carro, em uma moto, fazer as coisas que gosta além da carreira. E eu vejo essa ambição justamente de você querer evoluir a sua carreira para você alcançar mais rápido os seus objetivos pessoais. Porque, no fim das contas, a carreira ela é só uma forma da gente conseguir o dinheiro para ter as nossas realizações. Poder viajar, poder cuidar de quem a gente ama, poder construir a vida que a gente quer. Eu falo muito para devs ambiciosos justamente por conta disso. Então, a gente ser estratégico e olhar para a carreira é saber observar as oportunidades que a gente tem e em conseguir atingir aquilo de uma forma mais rápida. Então, você, por exemplo, saber ser estratégico numa entrevista de emprego, por exemplo, de você se posicionar melhor do que a maioria das outras pessoas. Uma coisa que eu brinco nas minhas aulas
é que se você chacoalha uma árvore do Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, vai cair 50 desenvolvedores da mesma stack. Então, como é que você faz pra se Tudo destacar? React. Todos do React. React, TypeScript e tudo mais. E a brincadeira é séria porque até eu sou dessa stack. Mas, então eu tenho propriedade de fala. Certo. Então, como que tu faz pra se destacar, apesar de todo mundo ter essa mesma stack? Como você se posiciona pra isso? Porque é isso que as empresas também estão olhando. Então, a estratégia sobre carreira é exatamente isso, te fazer ser observado apesar da concorrência, porque você tem a capacidade de levar a sua carreira onde você quer levar, entendeu? Porque a sociedade como um todo, né, acha que, não, o certo é você falar que você trabalha por amor. Não, porque a minha profissão aqui é uma coisa extraordinária, eu mudo a vida das pessoas, eu torno o mundo um lugar melhor e tal. Cara, tudo bem, você pode até ter essas paradas, mas você também tem que querer ganhar o dinheiro pra você gastar com bobagem, a não ser no tigrinho não, pelo amor de Deus. Por favor, não. Mas assim, pra você comprar alguma coisa, é tipo pequenas conquistas que você pode ir tendo, né, que são o que realmente faz a gente ter alegria, né, porque a alegria no trabalho não vai acontecer, infelizmente, não é assim. Ou E não talvez tem problema nenhum isso, né, meu? Normal. eu diria sim, que talvez sim, porque nada é impossível. Se você parar pra pensar, eu conheço pessoas que, tipo, ficam contentes em ter reconhecimentos dentro do trabalho. Não é a maioria do caso das pessoas, mas ainda assim é uma coisa legal de se pontuar. E o nada é impossível é, tipo assim, algo que é totalmente oposto pra gente, pode ser a realização da vida de uma pessoa. E o mais interessante é a gente descobrir o quão inusitadas são essas conquistas. De verdade. Pô, agora eu quero saber uma conquista inusitada da sua parte. Da minha parte, assim, eu posso dizer... Tirando gatos. É verdade, porque gatos são uma ótima conquista. Inclusive, eu tava brincando com o pessoal da mentoria, falando que, assim, a cada conquista de carreira ou qualquer conquista que a gente tenha na vida, eu me premio com um gato novo a mais aqui em casa. Por que não? Nossa! Puta vida! Mas tem que colocar um pouco de limite também nisso aí. Senão daqui a pouco tem 50 gatos aí. É uma meta? Sim. Pior que isso é verdade. Meu Deus do céu. Aí vai ter que andar tirando o gato assim do chão, né? Pra não pisar em cima. Exato. Já tô bem comprada com a ideia de me tornar a véia louca dos gatos daqui a alguns anos, né? Não tá muito longe, não. O pessoal brinca sobre, quando me aposentar, daqui, sei lá, 2 anos. Eu tô começando a observar essas brincadeiras do pessoal, mas tudo bem, cada um tem o seu momento. Mas aí, me vejo no futuro. Tinha um sênior de 2 anos, agora tem aposentar em 2 anos. Isso daí eu não tinha visto ainda. É verdade, eu já ouvi pessoas falando isso. Talvez não em 2 anos, até menos. É uma carreira, tipo assim, muito rápida, muito crescimento, né? Qual que é qual que é a fórmula mágica aí, cara? Isso aí eu não sei. Eu percebi que isso vem muito quando a carreira ela não fica só num quesito linear. Por exemplo, uma pessoa que é desenvolvedora hoje, iniciante, ela quer conquistar ou ela quer continuar codando daqui 5 anos. Beleza, mas e depois de 5 anos, o que ela quer fazer? Será que ela quer seguir numa área de especialista? Será que ela quer trabalhar com pessoas? Será que ela quer empreender? Será que ela quer largar tudo e fazer qualquer outra coisa? Então, todos esses planos de futuro de carreira envolvem alguma coisa. E a maioria, pelo menos dos devs que, além de codar, também empreendem, é querer se aposentar em pouco tempo, poucos anos, entendeu? Eu já vi esse tipo de padrão. Mas assim, também eu acho que talvez o segredo para você ganhar muito dinheiro e se aposentar rápido seja você vender mentoria. É isso? Funciona? É uma forma. Eu diria que é uma forma, mas ela é um caminho que sai um pouco da linearidade, mas sim, pode te ajudar a ganhar mais dinheiro, só que você vai ter que desenvolver outras habilidades nesse meio tempo. E muitas vezes elas não são aquelas habilidades que parecem um mar de rosas, que nem o pessoal te vende muito nessa ideia. De, você criar, por exemplo, um micro SaaS, de você ir trabalhar pra gringa, de você... peguei pontos fortes, né? Sim. Agora todo mundo tem essa pira aí absurda, cara. Nossa, é facinho, vou criar meu SaaSinho, vou colocar lá num servidor gringo e vou ganhar em dólar. Acabou, aposentei. Exato. Tá bom. E ainda por cima coda com IA, não tem problema. Tinha. Oi? Não, antes era aquele negócio de, eu vou criar um app
e vou ganhar dinheiro igual o Mark Zuckerberg. Já teve essa época. Agora é uma nova versão disso. Exato. Incrível, cara. Sempre sai alguma coisa nesse sentido, tipo uma novidade pra enriquecer você rápido e as pessoas vão documentando como que é a jornada dela. Só que a gente só vê a parte bonita, a gente não vê a parte burocrática, a parte dos perrengues, a parte de segurança. A gente às vezes fica sabendo por um comentário ou outro ali, mas a questão é que é sempre isso, nunca tem uma única fórmula pra você ter um segmento que seja uma coisa totalmente perfeita. Até porque codar não é mil maravilhas. Você ser desenvolvedor tem muitos perrengues por trás. É claro que o salário é muito atrativo, o formato de trabalho é muito atrativo, você tem liberdade, de certa forma, você tem um trabalho que é bem remunerado, mas também te cobra bastante. Então sempre tem o pós e o contra. E da mesma forma é com qualquer outra solução que aparece em determinados momentos de carreira. Um exemplo mesmo. Hoje, eu, além de ser desenvolvedora, eu também faço mentorias para desenvolvedores, mentoria de carreira, e tem pontos bons e ruins nisso tudo também. E da mesma forma, tenho outros objetivos bem ambiciosos, inclusive, alguns eu já trago até spoilers aqui com certa exclusividade. Por exemplo, um dos meus objetivos, aí sim, além de conquistar, de seguir para a área de liderança, coisa que eu já estou trabalhando também, é essa questão de fortalecer a minha marca, porque eu gosto muito de ensinar. Eu percebi isso nesses 3 anos que eu também atuo com a frente de educação. Eu gosto muito de ensinar e eu sei que tem muito legado para passar para as pessoas. Então, por conta disso, eu tô fazendo já um compromisso público aqui. Eu já comecei a escrever um livro sobre todos esses aprendizados que eu tenho sobre carreira, muitas coisas que eu vivi, coisas que eu não trago tanto nos conteúdos, porque é uma forma de eu trazer mais esse conhecimento, que é uma coisa que eu gosto demais. E isso é trabalhoso? Demais. Eu queria, por exemplo, parar, tirar férias e escrever meu livro em 1 mês? Queria. Mas é uma coisa que vai ficar... assim, sprint por sprint, vamos dizer assim. É claro que tem metas também que a gente precisa ir aos poucos. Por exemplo, vamos pegar essa ideia de, sei lá, se aposentar em 2 anos. O que precisa acontecer para você fazer isso? Eu falo muito sobre destrinchar metas com o pessoal tanto da mentoria quanto das aulas que eu faço na quarta. Porque ter metas te ajuda a saber o que você vai fazer para executar e atingir aquilo mais rápido. Então, não tem qualquer forma de você pensar em um plano de ação se não tem um objetivo bem definido. E o objetivo pode ser desde algo mais no curto, no médio e no longo prazo, mas precisa ser tangível, precisa ser realizável, precisa ser verdadeiramente forte para você. Então, todas essas questões precisam ser muito bem pensadas, muito bem pautadas. Então, mesmo que o desenvolvedor fala que eu não sou bom com metas, não sabe nem colocar um story point direito na sprint, vai ficar tudo pontuando com 8, que eu sei. Isso é bem importante, porque isso também te dá previsibilidade de você parar de fazer uma coisa que muitas vezes você não gosta. Porque tem esses malefícios, eles só não podem se sobressair as coisas que fazem você ficar feliz no dia a dia, entendeu? Tá. Posso ser polêmico? Porque Vamos lá. assim, quando a gente fala de mentoria, ouve falar e tal, tem muito que mexe com esse negócio aí, que é picareta e tal, tá enganando a galera, não sei o quê. E aí começaram a comparar isso com um coach. Então, tipo, como é que você vê isso dentro da nossa área aqui de tecnologia? A galera aceita de boa, tem gente que vem encher o seu saco, falar assim, olha lá, mais uma ali e tal. Como é que você lida com esse esquema? Boa pergunta. Até porque isso não só veio para a área de tecnologia, mas também veio do mercado digital há alguns anos atrás. Por exemplo, teve o hype que um curso ia resolver toda a sua vida. E aí, quando não resolvia, parecia que ficava algo muito... enganação e tudo mais. Só que é via de mão dupla. E mentoria também é a mesma coisa. O mentor, ele tem o papel de extrair o melhor de você. Não necessariamente você vai ouvir e gostar de tudo que o mentor vai falar, mas ele vai falar o melhor pro seu objetivo. É a mesma coisa que, por exemplo, a galera chega pra mim, Lari, meu sonho é trabalhar em uma Big Tech. Eu vou falar, perfeito. Temos seu objetivo, vou te passar o plano de ação para você executar com a minha ajuda,
para você atingir esse objetivo. Então, mentoria, eu pelo menos trabalho nessa abordagem de trazer muita clareza em prol de um objetivo que você tenha e ir trabalhando junto com a pessoa, porque as mentorias que eu mais tive, porque isso é inclusive um parênteses, para hoje eu ser uma boa mentora, eu precisei investir em boas mentorias, e não foram poucas. Eu acho que eu fiz um cálculo assim por cima. Nesses últimos anos foram pelo menos uns 80 mil reais gastos com mentorias que eu fui para aprender. Putz. Pois é. E assim, é um investimento que eu vejo que ele se paga. Ele se paga depois. Uhum. Então, eu aprendi a ser uma boa mentora, eu aprendi o que eu preciso passar de direcionamento, eu aprendi a trazer clareza para as pessoas. Então, se a pessoa tem resultado, se a pessoa chega para mim depois e fala, Lari, consegui, Lari, deu certo, eu, assim, vou dormir aquele dia felicíssima da vida, porque é isso que, de fato, eu sinto realização em fazer. Esse processo todo de mentoria, ele é elaborado justamente por isso. E coach, assim, sendo bem sincera, também ajuda as pessoas. Ficou com a visão bem deturpada esses últimos anos também, por conta de mercado digital, pessoas que não eram bem qualificadas para fazer isso, acabaram fazendo. Mas eu garanto que, assim, no fim das contas, se a pessoa tem o resultado que ela tem, e ela trabalha para isso, ela tem clareza dos próximos passos, o meu trabalho tá feito. E é isso que as pessoas precisam esperar dos seus mentores, porque assim como eu também sou mentora, eu também sou mentorada. Então, eu sei exigir dos meus mentores aquilo que eu preciso para crescer. Então, se é uma bronca que eu preciso, ou como eu brinco, é uma puxada no pé com a mão gelada e molhada, então é isso que as pessoas precisam. Toda quarta-feira eu falo isso. Entendi. É piada interna da Main Class, que eu faço na quarta-feira às 8 horas. Toda vez tem puxada de pé, tem bronca. Às vezes rola uma ameaçinha, mas é comunicação sim violenta com foco em te fazer crescer, tá bom? Eu gosto da comunicação muito violenta. Eu sou a favor desse tipo de comunicação. De vez em quando, né? Às vezes vale a pena. Eu tenho que porque é aquilo, bom. né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, você vai lá, você pesquisa, você assiste review e tal, não sei o quê, vê num site, vê em outro, você fica um tempão aí namorando aquele negócio, tá, pra você ir lá e comprar. Por que você não faz? Você não vai fazer isso com curso, você não vai fazer isso com mentores e tal, né? Então vai lá, pesquisa direitinho, vê o que a pessoa realmente fez, porque, pô, eu vou lá, eu vejo que a pessoa tem uma carreira longa já participou de várias empresas interessantes e tal, então, pô, deixa eu ouvir um pouquinho mais dessa pessoa. Aí realmente tem alguma coisa útil. Agora, você entra lá no LinkedIn, não tem nada. Pô, o que esse maluco aqui tá me falando, sendo que ele não conseguiu aplicar o que ele tem pra me ensinar pra ele? Aí não, cara, né? Então pesquisa aí direitinho. Exato. Faz parte do jogo. E também tem que tomar muito cuidado com uma promessa assim absurdamente milagrosa. Vamos voltar na polêmica aqui. Por exemplo, alguma coisa tipo assim, um curso vai mudar a tua vida. Um curso de, 90 horas de aula pra você ir do zero até a sênior. Tipo, pegar um exemplo bem esdrúxulo, assim. Mas uma coisa assim muito fora da realidade também é bom você ficar atento, porque depois você pode se tornar aquela pessoa que é muito cética em relação a investir no seu conhecimento. E você tem motivos, eu também entendo o porquê que as pessoas compram esse tipo de coisa, porque vem de uma solução maravilhosa, milagrosa, porque às vezes a pessoa busca isso. Só que não consegue realizar, a pessoa fica cética e, consequentemente, não quer mais fazer nada em relação a isso. E até prejudica outras pessoas que querem. Eu falo, inclusive eu falei com uma mentorada minha hoje de manhã, precisa sim tomar um certo cuidado com relação com aquilo que você busca consumir. Porque informação demais em excesso, o que você faz? Você trava. E conselhos genéricos, por exemplo, uma coisa assim, absurdamente genérica que fala que vai trazer um resultado, mas não tá olhando pro seu caso, pro seu momento, também te paralisa, porque você fala depois, eu implementei, mas não tive resultado, por que será? Porque talvez estava olhando para uma coisa genérica e não pro que você precisava naquela hora. Então, autoconhecimento também é uma coisa que todo profissional, toda pessoa tem que ter muito clara, tanto sobre o seu momento, seu objetivo e com quem você vai estar lidando no fim das contas, se essa pessoa consegue te ajudar de fato ou não. E eu sei que isso é um pouco complicado de fazer, é que nem ler documentação, a gente recomenda, mas quem é que de fato faz, né?
Agora que não lê mesmo. Joga no chat GPT lá e acabou, velho. Fica documentando o quê, mano? Não, documentação muito difícil de ler. Você pega, é porque assim, por exemplo, JavaScript lá tem um MDN lá bonitinho, até que é ajeitado. Uhum. Agora, dependendo da linguagem, nossa senhora, dá vontade de chorar. Nossa. Ah, chat GPT, como é que faz isso? Ele já responde, acabou, já era. Uhum. Ok, beleza, facilitar os processos, super de boa. Até porque não demonizo isso, porque eu também faço. Eu recomendo o pessoal fazer. Inclusive, eu ensino formas, inclusive na main class eu já falei várias vezes isso. Eu ensino a otimizar os prompts que você joga ali na IA. Você bater com outras informações para pelo menos você não ficar só confiando no que o GPT, no Cloud, o DeepSeek, ele fala para você. Porque até isso a gente pelo menos dá um mínimo de trabalho. A IA já tá fazendo quase tudo pra gente. Vamos pelo menos dar o trabalho de pensar. Ah, mas dá trabalho, né? Mais fácil pegar lá o que vier lá e acabou, velho. Eu faço muito isso. Dá trabalho também, mas o rework também dá trabalho. Ô, Lari, mas já que você faz a mentoria com a galera e tal, eu queria saber sem explanar ninguém, mas assim, explanando um pouquinho. Uma pergunta, assim, muito idiota que se já te fizeram e que você teve que responder na mentoria. Eu quero uma caprichada, hein? Ai, essa daqui dói na alma toda vez que alguém me pergunta nas lives. Lari, que faculdade eu faço? Eu tô com vontade de pegar o bastão aqui e já começar com as ameaças. Por que que acontece? Eu já respondi isso tantas vezes e falar, meu anjo, não faz sentido eu te responder isso se eu não sei o teu contexto, se eu não sei o teu objetivo. E principalmente porque faculdade é aquela questão de muita conversa. Ela sim é importante, você deve fazer sim a faculdade, mas com o pensamento de que isso é um investimento por longo prazo e não, por exemplo, em ser a coisa que vai ser determinante para você conseguir uma vaga, entendeu? Assim, é uma longa conversa, toda vez essa conversa aparece nas aulas e eu tento responder da mesma forma, apesar de ser aquela pergunta que eu já fico com vontade de resolver no diálogo, só que o diálogo é o taco de beisebol escrito. Diálogo. Isso. É porque a galera gosta de terceirizar a decisão pros outros, né? Fala assim, me fala aí que eu já vou matricular agora. Uhum. Então, o que você pode fazer? Vou te dar uma dica. Fala assim, faz direito. E sem rir. E aí só segue. Caraca, dá vontade de mandar uma dessa, porque, né? Toma banho, velho. Você mesmo, você fez jogos digitais, não foi? De faculdade, tá trabalhando com front-end. Exato. Então, mas por quê? Mas vamos lá, qual que foi a sua onda de querer fazer jogos digitais, cara? Você queria fazer joguinho? Trabalhar na Nintendo? É isso? Pior ainda! E eu ainda falo pior porque é realmente pior. Eu queria ser desenvolvedora indie. Ou seja, aquela pessoa lobo solitário que trabalha fazendo os próprios jogos. Ai, essa coisa me dá vontade de voltar no tempo e me dar um cascudo quando eu era menor. Por quê? O que acontece? Eu vim do curso técnico, legal, sei programar, mas não sei exatamente o que eu quero fazer da vida. Eu achava que eu sabia desenhar bem. Aí, ok, né? Vamos tentar mesclar as coisas aqui que eu acho que eu sei fazer, que é desenvolver jogos, quer dizer, programar. Eu sabia na época C Sharp, Java, eu detestava desenvolvimento web, inclusive, guarda essa informação. E aí eu achava que sabia desenhar. Falei, vamos tentar unir o útil com o mais ou menos agradável e vamos para a faculdade de jogos. E ainda foi minha segunda opção, porque a primeira foi tentar fazer animação. Mas a faculdade era o olho da cara, então falei, vou para jogos mesmo. E aí, terceiro ou quarto semestre da faculdade, eu tive jogos para web como matéria. E aí veio o momento que Larissa, sei lá, acho que eu tinha 18 anos ali, queimou a língua, porque eu gostei de desenvolvimento web de novo. Eu falei, meu Deus, é isso que eu gostei de fazer, porque eu aprendi direito, e é isso que eu acho que eu quero seguir. Aí, terminei a faculdade, ainda naquela questão, vamos ver como é que é para jogos, porque o mercado para jogos, ele é cabuloso. Cabuloso no sentido de ele ser... E você mexia com o quê na faculdade? Então, na faculdade, eu aprendi GML, que é uma linguagem bem parecida com C++, para fazer, assim, jogos em engines, né, que a gente chama. Que é basicamente a ferramenta ali pra você criar jogos, que era o Game Maker. O Game Maker, ele é maravilhoso, ele é sensacional.
Aí eu fui por fora estudar Unity. Unity era um dos mais requisitados assim na área de jogos, tinha mais oportunidades de emprego, junto com o Unreal e alguns outros motores de jogos ali que já faz um tempo que eu não lembro, que eu não mexo com eles. Mas o que mais pedia era Unreal e Unity. Aí eu fui pra Unity, estudando por fora, e na faculdade eu mexia mais com Game Maker, com uma linguagem bem parecida com o C++, que era o GML. E aí, não era tão difícil o aprendizado e tudo mais, só que conciliar tudo que eu estava estudando naquela época para montar um portfólio, para mostrar a minha expertise, criar os meus projetos de jogo, ainda por cima sozinha, que era a minha ideia, porque quem pensa fazer jogo é só, sei lá, fazer a programação, engano, tem como fazer arte, tem como fazer roteiro, tem como fazer toda a trilha do jogo, até que é a parte muito legal, fazer a programação em si, fazer arte, fazer cenário, fazer divulgação, é muito trampo. Eu acho que chega até mais do que alguns full stack aí consegue trabalhar. Mas a ideia era ser um full stack de jogos. E que bom que eu caí na realidade o tanto antes. Aí veio uma oportunidade de ser full stack de web mesmo. E aí eu segui com essa oportunidade de fazer o curso no Senai, que inclusive tinha naquela época. Inclusive seria tão bom se voltasse a ter mais cursos assim, porque eu foquei mais no desenvolvimento front-end e aí eu comecei a atuação no mercado de trabalho como front. Já trabalhei como full stack também, mas o lado de front pega mais pra mim. Você é contra ou você é a favor, full stack? Pra iniciante eu sou contra. A polêmica de novo. Só pra iniciante, pra quem tá... Mas assim, vamos lá. Você acha que existe de verdade um full stack ou é só um migué? Tipo, eu sou front-end e eu dou uma enganada no back-end, é sempre assim? Ou tem a galera que realmente é bom pra caramba em tudo? Assim, definir o que é bom em tudo é, por exemplo, você ser um especialista. Isso daí eu já acho mais difícil quando você tá iniciando, você atua como full stack. Porque vai demorar um pouco pra você pegar ali conceitos, se aprofundar nos temas, pelo menos eu sinto isso. Mas tem como você sim ser bom. Porque talvez você ser bom é você conseguir fazer boas entregas, você ter pena no seu trabalho, você entregar com qualidade, você conseguir dar conta ali do seu serviço, apesar de ter que mexer com várias frentes. E até porque desenvolvedor, independente se é front, se é back, se é mobile, ele não vai atuar só com uma coisa, ele vai atuar com alguma outra coisa em algum outro momento. Então, por exemplo, no começo de desenvolvimento web, você aprende HTML, CSS, JavaScript, e depois tem que juntar tudo isso daí em um framework ou biblioteca. E ainda por cima, aprender Git, aprender versionamento, containerização, se atentar com questões de performance, UX, design e tudo mais. Então sempre vão ter coisas a mais que você vai vincular. E você ser bom é uma coisa possível. Só que no longo prazo você vai cair naquela coisa de tipo, eu não sei as coisas no nível de profundidade que eu preciso. Por quê? Porque focou muito em, por exemplo, só resolver as coisas. Por isso que eu tenho essa questão de ser um pouco contra full stack pra começar. Eu prefiro que, assim, você atue em uma frente que você goste mais, porque é consequência você ter que atuar em outras frentes depois. Porque um front-end, ele não vai chegar especialista só mexendo com front-end. Ele vai mexer com outras frentes. É sempre assim, pouco ou muito, depende bastante. Mas ainda assim, ele vai pegar isso por consequência. Mas pelo menos ele sendo especialista em uma coisa, antes de ser generalista em outros aspectos, eu acho melhor para a carreira do desenvolvedor, até mesmo para o sentimento de que ele tem esse crescimento profissional acontecendo. Sendo bem honesta, eu vi muito esse tipo de caso acontecendo. Eu vivi isso na pele também, então sei bem mais ou menos essa questão dessa minha opinião. Uhum. Uhum. Eu acho que essa questão do Full Stack Júnior também foi uma que perguntaram bastante. Eu acho que outra seria a questão de tipo, Lari, como é que eu faço pra me vender? Porque também é uma coisa que desenvolvedor precisa saber fazer, só que nenhum material, nenhum lugar onde você tá focando em hard skill te ensina a fazer isso. É normal, o mercado é assim mesmo. Eu passei por isso, eu tive que pegar de outras fontes, conversei muito com as pessoas. E essa questão de se vender, eu separo um pouco das atitudes dela em dois momentos, dois cenários.
Por exemplo, quando você tá procurando emprego. Quando você tá fazendo processo seletivo, você tem que saber se vender. Tá bom, Lari, mas o que é saber me vender? Eu tava enviando um áudio hoje de manhã, eu acho que foi para um mentorado meu, sobre essa questão de se vender. Foi uma mentorada minha que vai participar do processo seletivo. Como você se vende no processo? Primeiramente, você pesquisa sobre a empresa, você chega com informações e principalmente não só sobre a empresa, mas sobre você. Ou seja, cadê o seu pitch? Como você se apresenta? Como você faz aquela introdução para trazer todas as informações que um recrutador precisa saber de você para conduzir a entrevista? Você fazendo muito bem isso, olha o destaque. Chacoalhou a árvore ali no Ibirapuera, mas é você que tá brilhando, entendeu? Apesar da stack ser a mesma. Então... Oi? Porque a maioria da galera não manja de falar nada, né? É muito introspectivo ali e tal, né? Que tipo de dica você dá pra galera assim que, tipo, velho, eu tenho dificuldade de ligar minha câmera porque eu, sei lá, eu tenho uma vergonha maldita. E aí, como é que, sei lá, o primeiro passo, assim, pra começar a dar uma desbloqueada? Você tem alguma dicasinha boa pra nós? Eu acho que a primeira delas é você saber que isso não define o rumo da sua vida, não define quem é você. É bom mostrar confiança, porque se eu tivesse aqui sem essa iluminação, eu tivesse aqui cadeira baixa, assim, fazendo assim, você não ia acreditar no que eu tô falando, você não ia querer me ouvir. Mas o fato de eu estar aqui, de eu exalar confiança, de eu mostrar, inclusive eu falar, eu ter a liberdade, a tranquilidade de falar que eu quero te ameaçar, que eu quero puxar seu pé, essa autenticidade, mostra a sua confiança. Eu tenho que ser um mentiroso convicto. É isso que você tá dizendo. Assim, a gente pega aquela ideia do fake it till make it. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Até porque... Não, é verdade. Mas é verdade, gente. Eu por natureza, sou tímida. Não parece, né? Mas eu sou. Quando eu fui fazer minha primeira palestra, inclusive, eu recebi um feedback depois que eu fiquei, tipo, querendo me enfiar a cara na terra. Que era, Lari, tem horas que você tá falando, você vira pro lado e fala como se tivesse um fantasma do seu lado falando com você. E você fala com o fantasma ao invés de falar com a plateia. Eu recebi esse feedback, eu não sabia onde enfiar minha cara. Mas bom que isso pelo menos me levou a tipo assim, beleza, deixa eu mostrar que eu tô mais confiante aqui, deixa eu ir com mais preparo, porque pelo menos isso me dá segurança pra passar confiança pras pessoas. Então, assim, é um fake it till make it que de fato a gente precisa fazer acontecer. Só que depois não é tão fake it, porque de fato você conseguiu se tornar essa pessoa mais confiante, pelo menos na hora de uma coisa muito importante. Porque primeira impressão é a que fica. A primeira vez que uma pessoa vai te entrevistar, ela olha pra você, você tá assim, desse jeito na cadeira, não pesquisou nada sobre a empresa. Gaguejar, ficar nervoso é normal, mas pelo menos conseguir controlar isso um pouco. E isso você controla trazendo mais segurança pro que você vai falar. Por isso que essa questão da preparação é bem importante. Então, essa questão pra saber se vender na entrevista é muito importante. Mas aí tem outro cenário que eu também gosto muito de trazer à tona, que é quando o pessoal tá dentro das empresas. Legal, você entrou na empresa que você queria, começou um novo trabalho, e aí, o que você vai fazer lá dentro? Como é que você vai ser percebido? Ou principalmente, como você vai garantir o seu emprego? Porque tem um mentor que falou uma coisa pra mim esses tempos que é muito verdade. Você é contratado por hard skill, você é contratado por conhecimento, só que você é demitido por comportamento, por soft skill. E isso é muito verdade, porque se você é aquela pessoa que não demonstra que tá realmente impactando com o negócio, com a missão da empresa, ou pelo menos não tá sabendo vender o seu trabalho nas empresas, sabendo falar numa review, por exemplo, o que você entregou, o que você fez, o que você agregou pro time, o que você agregou, por exemplo, pro grupo ali de chapter, alguma coisa nesse sentido. Se você é mais do mesmo, por que faz sentido te manter? Por que faz sentido te promover? Então, essa questão de saber se vender dentro das empresas também é bem importante. Então, por isso que eu tô sempre falando que é preciso, sim, saber investir em você, saber colocar essas coisas em práticas, por mais desconfortáveis que seja, mesmo para quem é desenvolvedor. Principalmente para quem é desenvolvedor, porque esse negócio de desenvolvedor que fica lá no furo da caverna, naquele cubículo e tudo mais, os RGB. Eu tenho LED aqui no meu quarto, tá? Mas não é de questão de introversão, não, tá? Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de
sei lá, estar em contato, abrir a câmera na reunião e conversar com as pessoas e tudo mais. Conversar com as pessoas, gente, é muito importante saber fazer isso. Tanto na câmera, virtualmente, presencialmente, esse tipo de coisa que, ó, tira você brilhando ali da árvore do Ibirapuera, hein? Muito importante isso. E mesmo que você odeie. Porque você também pode não gostar. Falar assim, mano, eu não gosto de conversar com os outros. Ok, você tem esse direito, vamos dizer assim. Só que em alguns momentos você será obrigado a fazer isso. Então, nestes momentos, o que você vai fazer, né? Então, em algumas situações onde você vai precisar, então esteja preparado. Não tem jeito, né, cara? E aí é treinando e tal, né? Você falou aí, né, que essa preocupação com a imagem, né, de alguma forma. A imagem, não literalmente somente o que você está vendo, mas vamos dizer assim, de uma maneira geral sobre aquela Uhum. pessoa, né? Desenvolvedor back-end, especificamente, tem uma característica ainda de ser um pouco, vamos dizer assim, desleixado, né? Tá ali meio que no dane-se total, aí você é home office, o cara não toma nem banho, não escova o dente, tudo bem. E aí, o que você diz assim? Porque tem gente que tem sempre essas batalhazinhas de ideia, né? Não, dane-se, problema meu, ninguém tem nada com isso. E tem o lado de, cara, você será julgado do outro lado. E aí, o que eu tenho que me preocupar de verdade em relação à minha imagem para uma entrevista de emprego ou para minha carreira como um todo, na sua Falou uma opinião? palavra muito boa, que é essa questão de batalhas. Porque a gente chega em um momento que a gente pode escolher as batalhas que a gente luta e as que a gente não luta. E elas são diferentes, eu tenho exemplos perfeitos para falar sobre isso. Uma pessoa que acabou de sair da faculdade, que tá, ou pelo menos tá ali na faculdade, buscando estágio. Essa precisa saber se mostrar muito interessada em realmente crescer profissionalmente para conseguir boas oportunidades de estágio. Essa pessoa, ela tem o luxo de poder escolher ser vista desleixada, de ser vista meio que tanto faz, tanto fez, de, sei lá, o que vier pra mim tá bom e que não sei o quê, de não parecer de fato ali que tem ambição de crescer profissionalmente, ela tem esse luxo? Provavelmente não. Diferente de um pessoal que já tem mais tempo de carreira, que já tem bastante experiência ou até mesmo não tem dificuldade em conseguir outras fontes de renda, né? Por exemplo, se eu tô aqui sendo visto todo desleixado do meu trabalho, não tem problema, porque não é minha fonte de renda principal. Mas ainda assim, isso afeta um pouco, porque se você for, por exemplo, desligado, você for puxado a atenção, meio que você não vai se importar, mas pessoas que estão contando com a sua melhora vão. Mas isso daí a gente pode destrinchar depois. Uhum. Mas ainda assim, pessoas que estão nesse momento de, por exemplo, eu posso escolher estar desse jeito, posso escolher estar assim, é um outro momento dela. Mas ainda assim, eu acho que sim, afeta a tua imagem. Afeta como você é visto, afeta outras pessoas. Por exemplo, se você tem essa postura muito rígida de tipo, só eu sei as coisas e quem não sabe que vai atrás, tipo, aquela pessoa que a gente já viu em algum time, sendo bem honesta, né? A gente já viu uma O pessoa, um arrogante. sênior meio O arrogante. Um arrogante, é. sênior meio arrogante. Todo mundo já viu uma coisa assim. É. Que não tá preocupado em colaborar. Não, porque eu tenho 10 anos de experiência. Tal. Que beleza. Muito bom. Exatamente. Mas, tipo assim, o tempo de experiência não ajuda o time a crescer, não ajuda outras pessoas. Só tá ali meio que querendo fazer o seu e ainda faz mal feito porque acha que tá nesse direito. Isso também afeta, entendeu? Uhum. Então, a questão da imagem, a questão do profissionalismo, ela é muito importante para qualquer pessoa em qualquer momento de carreira. Eu acho que essa questão do debate e tudo mais, de tipo, mas eu posso fazer o que eu quiser porque eu tô em home office e tudo mais. Beleza, tem benefícios e malefícios e a pessoa escolhe essa batalha o momento que ela quiser. Uma, inclusive, que eu falei há um tempo atrás, em uma das aulas, foi que você ter a oportunidade de separar o teu escritório do teu quarto, de não trabalhar da cama, de não trabalhar de pijama, ou pelo menos minimamente se arrumar para trabalhar. Isso são benefícios que implicam em produtividade e também na tua imagem. Então, assim, tem uma série de benefícios que você Uhum. pode ter. Como também a pessoa que pode escolher não fazer nada disso, não ter esses benefícios. Também, ok. É até uma questão mental pra você, né? Tipo, cara, se eu fico no mesmo ambiente o tempo inteiro, eu não consigo separar que eu estou em momento de trabalho e eu tô aqui na minha vida pessoal. Isso tem uma questão até psicológica, né? Não tem a ver só com isso que você tá falando, ainda vai além, né?
ter um espacinho diferente ali e tal. Exato. Realmente. E, cara, olha, ainda mais quando você fica, tipo, eu fiquei 6 anos seguido em home office. Eu tava ficando maluco, cara. Eu precisava ver gente, eu precisava falar com os outros. Entendeu? Você fala assim, é melhor trabalhar de casa. Mas tem um certo limite também. A gente tem essa necessidade de interação, de sair, sei lá, deixa eu tomar um banho aqui, me vestir pra eu ir ali, falar com alguém, né? É diferente, né? Isso é verdade. Realmente. Inclusive, eu acho que isso também é um outro ponto polêmico do pessoal. Sei lá, a volta do presencial. O presencial tá voltando com força aí. Vou dizer que, tipo, eu sou mais defensora do trabalho híbrido, principalmente para quem tá começando. Porque é justamente essa questão que tu falou, de ver gente, de interagir e tudo mais. Mas principalmente quem tá começando tem mais chances de ver como de fato o mercado funciona. O mercado, no caso de desenvolvimento, ter uma pessoa sendo liderança ou sendo um sênior para apoiar do lado dela, basicamente, e ela não achar que, sei lá, tá tudo bem ser multitarefas, inclusive com questões de trabalho e questões pessoais. Porque, assim, outra polêmica é essa questão de ser multitarefa. Mas o dev é multitarefa? Eu não vou ser hipócrita. Se olhar aqui no meu computador, tá com 50 abas, 50 guias, 50 instâncias do Google Chrome aqui abertas. Eu não vou ser hipócrita, mas eu sei bem separar. Só fecha quando aparece a mensagenzinha, sua memória tá acabando, fecha uns negócios aí. Aí você é obrigado Essa aba não tá carregando. Ou quando começa a travar os softwares também. Super acontece. Mas é importante também saber separar. E essa separação muitas vezes não tem a oportunidade de acontecer quando você tá sozinho, quando você tá meio assim, avoada em relação ao trabalho, tipo, já fiz minhas entregas, o que eu vou fazer agora? Ou eu tenho que ficar de plantão, mas o que eu vou fazer enquanto isso? Uma coisa que, assim, eu aboli da minha vida até alguns anos, que é assistir coisa enquanto tá trabalhando. Não dá. Eu não consigo. Eu sou incapaz, cara. Se eu abrir aqui, tipo, tem gente, eu acho psicopata. Aí eu não sei se você vai ser ou não. É a pessoa que consegue trabalhar escutando lo-fi, cara. Pra mim, todo mundo que faz isso é Selo de psicopata ganho. Não tem condição, cara. Desculpa. Não somente eu fazia isso, como eu fazia live stream há uns anos atrás, no site roxo, fazendo isso, programando, ouvindo lo-fi. Não, aí é loucura. Então, tipo assim, vou colocar uma música. Cara, eu vou ficar cantando na minha cabeça a música e eu não faço mais nada, velho. Isso também tem, mas eu acho que vai de momentos. Por exemplo, eu tô fazendo uma coisa mais manual, que nem essas últimas semanas, eu tava fazendo muita validação, muito teste, pegar evidência, colocar na tarefa e tudo mais. E esse trabalho mais manual, a gente pode colocar, tipo, alguma coisa para animar. Principalmente antes de eu fazer aula, o que eu faço religiosamente, eu tenho uma playlist chamada Cantar aos Quatro Ventos. E, nossa, é só as pedradas. Tem Sandy Júnior, tem aquelas músicas assim, Careless Whisper, tem música pop, aquelas músicas que, tipo, você não consegue ficar sem cantar. Porque é justamente pra dar esse ânimo antes da aula. Mas aí tem momentos em que eu prefiro só alguma, tipo, sei lá, um piano tocando ao fundo. Ou mesmo, fica trabalhando em silêncio. Trabalhar em silêncio é bom. A relação com a música é beleza, mas agora, tipo, assistir série, aí pra mim não dá. Pra mim, definitivamente não dá. Assistir live também é difícil. Podcast, eu acho que eu prefiro estar fazendo alguma outra coisa, se não programando. Porque eu tô prestando atenção aqui, tô prestando atenção lá. Aí, no fim das contas, eu quero anotar alguma coisa e eu perco foco nas duas coisas. Então, eu acho que o podcast é mais, tipo, dentro do carro, lavando uma louça, fazendo alguma coisa em casa, mas... Nossa, sim, também. Porque trabalhar mesmo, programar, não dá. Acho que eu prefiro ou música ou silêncio. Ô, Lari, e ainda insistindo um pouquinho nesse assunto aí da imagem, outro tema polêmico aí também, que daí eu queria ver o que você pensa disso, porque eu tenho a impressão de que, assim, indiscutivelmente todo mundo julga todo mundo. Então, todo mundo, a hora que bate o olho em alguém, você julga aquela pessoa de cima e embaixo, e aí dentro dos seus critérios. E vai acontecer isso para recrutadores, vai acontecer isso com o seu chefe, vai acontecer com todo mundo. E dentro do mercado de trabalho, na área de desenvolvimento especificamente que a gente está conversando aqui, eu acho que é ainda pior para mulheres. Eu tô certo ou eu tô errado?
Tipo assim, você não pode ter o direito de ser uma back-end desleixada. Senão fala, nossa, essa menina aí e tal. Um moleque, um cara, ele pode ser o jovem tranquilão, que ele é o rei do negócio. Não Sim, é? Agora ele é arrumou o verdade. cabelo. Mudou a skin. Dá um pouco mais de vontade de conversar. E aí, que linguagem desse programa? As brincadeiras à parte. Como é que é, no final das contas, na prática, esse Isso rolê é aí? muito verdade. A imagem, ela não só afeta homens, mulheres no geral, iniciantes, pessoas mais experientes, mas principalmente mulheres e pessoas de mais idade. Tipo, porque tem essa questão de etarismo também na área de tecnologia. São questões absurdamente injustas, mas Sim. a gente sabe que isso acontece, a gente trabalha para combater esse tipo de coisa. Da mesma forma que essa questão de gênero também na tecnologia também precisa ser bem entendida e combatida, inclusive. E sim, não acho que nenhum profissional tenha que se dar ao luxo ou ter a escolha de não aparecer. Por exemplo, colocar uma foto no Slack, no Teams, no Google Chat, porque né, o Google Chat tá aparecendo com força aí também. Não se dá o trabalho de pelo menos abrir a câmera, mesmo que seja em uma reunião por dia, no ADEIRE, ou mesmo nas reuniões que são mais importantes, as pessoas se mostrarem presentes. Por exemplo, tá tendo um refinamento, tá tendo um planejamento, alguma coisa que as pessoas pensam, e aí podem ver a sua cara se fazendo assim. Ou pode estar fazendo. Porque isso também comunica. Isso comunica demais. E por mais que você Opa, não verbalize isso, a sua expressão diz muito também. Por isso que qualquer reunião, principalmente encontro de mentoria ou aula ao vivo mesmo, se eu tô fazendo assim, se eu coloco o braço, eu faço isso aqui, você já percebe que eu tô comunicando alguma coisa. Mas isso também ajuda na comunicação não verbal. Então, assim, a sua atitude também diz alguma coisa sobre você. Você não abrir a câmera, você não se dar ao trabalho de colocar uma foto no aplicativo onde você está fazendo uma reunião, alguma coisa nesse sentido. Até mesmo a tua postura de cruzar o braço. Quando você vê numa reunião, a pessoa tá assim, olhando pra tela dela. Ou ela tá tá ou tá assim, cagando pra mexendo no você. celular. Pô, isso É aí é muito triste, terrível. cara. É terrível. E não é uma coisa que você sente com abertura, sente com contato ali. E principalmente para quem é iniciante. Quem tá fazendo entrevista de emprego, se mostrar desinteressado. Quem, sei lá, tá trabalhando em uma promoção nesses próximos tempos, tem que estar se mostrando presente. Tem que correr atrás do teu objetivo com mais estratégia e inclusive estratégia também pro teu posicionamento, pra tua presença, tua postura. Tem momentos em que você pode se dar ao luxo de fazer determinadas coisas, mas no que você pensar que pode afetar a sua imagem, melhor não fazer. Inclusive, eu lembrei agora, tem um episódio dos Simpsons que a Lisa vira programadora e o projeto que ela faz é justamente um meio que mediador de consequências para alguma ação. Então, se alguém pensa em publicar alguma coisa, a aplicação dela vai lá e fala: olha, isso daí pode te trazer tal consequência. Você quer realmente fazer isso? E a pessoa fala: melhor não. Então, meio que tem essa aplicação na tua cabeça em relação às coisas que você publica, as ações que você faz no dia a dia. Muitas dessas coisas, porque isso sim afeta a tua imagem. Não tem a mínima vantagem em você se mostrar uma pessoa desleixada, e você se mostrar uma pessoa desinteressada. Porque isso mina muitas oportunidades, inclusive coisas que você não estava mirando, mas no futuro elas afetam. Então, assim, no que, sei lá, É, não é que tinha uma conclusão muito boa pra isso, mas o que pode prejudicar a sua imagem futuramente, porque a gente também tem que estar pensando não só no agora, mas no futuro, evita de manchar a tua imagem. Eu acho melhor. é até uma questão de falta de respeito, às vezes, sabe? Assim, fala assim, cara, tudo bem, a outra pessoa tá com a câmera ligada ali, ela tá falando e tal, e você tá nem aí, tipo, não tem a ver só com a sua imagem, né? Tem a ver com o contexto todo. Então você vai passar essa impressão de que você não tá nem aí e tal, você não liga. Pô, a hora que eu precisar de uma pessoa, quem que eu vou convidar, né? Quem que eu vou conversar e tal, quem que eu vou pedir ajuda. Então, tem uma questão muito, não dá, você não pode ser só assim, ah, não, quero que se dane, né? Você tem esse direito, vai, de ser assim, mas saiba, você tem que tancar isso aí, né?
saiba que as pessoas vão te julgar, cara. Então, não tem como, mas eu vejo como uma espécie de desrespeito, assim, sabe? Alguém tá falando e você simplesmente tá absolutamente cagando pra aquela pessoa, tá fazendo outra coisa. Cara, então fecha a reunião, mano, vai fazer outra coisa, Exato. entendeu? Você não tá agregando nada ali? Exatamente. E aí? Fora que, Aí não. assim, as pessoas que percebem isso são não somente seus pares, mas também a sua liderança. Também as pessoas que vão ser responsáveis por uma avaliação sua no futuro. Então, as pessoas que talvez no futuro contratem você. Então, tipo, se você é aquela pessoa que tá num, sei lá, evento presencial e é aquela pessoa que tá só fechada no canto, não conversa com ninguém, não faz pergunta, meio que não tá ali presente, só tá presente de corpo, essa pessoa também, assim, não vai ser. Não vai receber boas oportunidades. Sendo bem sincera. Agora o pessoal só vai em evento presencial pra tirar foto e colocar no LinkedIn. Ai, tô aqui não sei aonde. Aí pronto. Aí mostrou pra todo mundo que foi naquele lugar. Mas você for lá, a pessoa não falou com um ser humano vivo, cara. Pô, aí tá de brincadeira Exato. comigo, mano. Não Ai, aguento esses sinceramente, eu malucos. também não. Tirou foto dos brindes, tirou foto segurando o crachá na frente do evento. Do E, sei lá, crachá. na foto no banner, no pôster, assim. Mas e aí, cadê as conexões? Cadê as pessoas que você se conectou no LinkedIn? Cadê quem você conversou de fato? E, assim, não precisa também ser aquela coisa, tipo, absurdamente formal. Porque, nossa, outra coisa que eu fico louca em relação a evento presencial, essas coisas assim, é a pessoa te tratando, tipo, vindo pra você tiete, acho que é assim o termo. A pessoa super falar, ai, que não sei o que, porque eu sou sua fã, que não sei o que, tipo, te endeusa. Só que cadê a abertura pra vocês serem amigas antes de você ter uma relação de, sei lá, fã ídolo? E ídolo eu falo, tipo assim, só no exemplo esdrúxulo mesmo, porque assim, gente, eu sou mera Sim. mortal, eu faço coisa errada no sentido de, tipo, fazer caquinhas, mas, por exemplo, não cometo crimes. Mas, assim, eu sou ser humana igual todo mundo ali. Exatamente, Supostamente. supostamente. O meu crime é amar gatos demais. E querer ter muitos, acho que só isso. Mas, assim, a gente é pessoa. Gente como a gente, sabe? Então é muito mais legal quando a pessoa chega no evento e fala: Caraca, muito legal o seu trabalho. Inclusive, eu fiz isso e aquilo, tipo, te tratando como amiga. Eu prefiro muito mais esse tipo de abordagem. Eu preciso que as pessoas façam essa abordagem do que só chegar: Oi, eu sou sua fã. Porque cadê a relação que vocês podem construir a partir daí? Sendo bem honesta, eu já vi esse tipo de coisa acontecer. Eu Sim. falo, minha nossa senhora, que. Ai, que abordagem mais fria, que coisa mais sem estratégia, sendo bem honesta. Coisa tipo, você poderia ser super amiga da pessoa, admirar o trabalho dela e super ser amiga dela, mas aí depois falar, é porque eu sou sua fã e eu acompanho tudo que você faz. Te coloca numa posição, tipo, beleza, eu preciso me atentar com essa pessoa que ela pode ser meio stalker. Entendeu? Então, tipo, Sim. Pessoa perigosa. Um psicopata. Tá me seguindo. Meu exato. Deus do céu. Então, eu acho que essa abordagem mais de amizade com as pessoas, é claro que tem que ter a abertura pra isso. Mas dá pra se planejar, por exemplo, falar com uma pessoa que palestrou no evento. Caraca, muito legal sua palestra. É uma coisa, inclusive, que eu tava aplicando. Você trouxe muita clareza pra mim. Como é que foi a tua experiência? Tipo, fazer perguntas assim pra incentivar a conversa e não, sei lá, tira uma foto aqui comigo, pronto, acabou, postou, marcou a pessoa e foi esse o seu networking. Não, eu não entendo esse negócio aí. Você vai tirar uma foto comigo pra quê, irmão? Tipo, você vai usar isso aí aonde? Porque tem gente que vai lá e coloca no Stories, na posta. Tem gente que não posta. Fala, você fez o que com essa foto, cara? Porra, meu Deus do céu, mano. Não, e o Faz pior isso é que não, eu acho cara. que essa daí me pegou um pouco, Não. porque recentemente eu tenho feito tanta foto legal, assim, essas coisas, e cadê que eu posto? É, tipo, oportunidades, esse tipo de coisa. Depois dá pra você fazer alguma coisa com isso, mas pelo menos a história precisa acontecer. Tipo, o dia que eu tirei uma foto com uma pessoa que eu É. admiro muito e qual é a lembrança que eu tenho com essa foto. Então tá aí a chance de você recuperar a foto que tu tirou com o Gustavo. O dia que ele me trouxe um insight muito legal. Aí posta no LinkedIn, marca ele, e aí vai ter uma interação legal ali, você conseguiu recuperar a foto que você tirou e não postou na hora. É. Porque senão não tem valia nenhuma, né, esse negócio. Não serve pra nada, no final das contas. Mas uma outra coisa também que
eu queria ver com você é o seguinte. Eu vi um post que você colocou lá no seu LinkedIn que você dá as dicas de como que você consegue 3 a 4 entrevistas Uhum. ali por semana. Eu queria saber se isso é um bait, daquele bait bem safado, ou se é realmente verdade. Você tem Eu esse tenho. segredo Eu tenho, pra contar inclusive, pra tenho gente? provas. Este planner aqui, no começo do ano, eu tava fazendo bastante entrevista, que eu tava fomentando, que eu tava assim, olhando o mercado. Comecei a ver algumas coisas ali que talvez fossem bem interessantes e tudo o que eu ensino naqueles frameworks era o que eu aplicava. Era a questão de estar interagindo, era a questão de estar fazendo posts, de estar fazendo conexões, mandando mensagens. E por conta dessa ativação no meu LinkedIn naquele começo do ano, tinha muita gente que me abordava assim para fazer entrevistas. Então eu fiz muita entrevista. Eu poderia marcar, grifar aqui, mas tipo, no geral, as empresas que. Ah, eu não posso falar os nomes, né? Mas, tipo, tinha entrevista na segunda. Tinha. Não, se você quiser falar, pode Ah, tudo falar. bem. Algumas eram big. Eu não tô nem aí, não. Só se você quiser. Algumas eram big Tá. techs, algumas eram startups. Eu tava de fato avaliando o mercado, querendo saber como que eles estavam buscando profissionais e principalmente melhorando algumas soft skills minhas. Porque é uma coisa também que eu gosto de incentivar bastante o pessoal. Use os processos seletivos, por mais que não seja tipo aquele que você quer chegar no final, mas usa para treinar para os processos que você de fato quer chegar até o final. Das 2 vezes que eu fiz o processo do iFood, que eu já fiz ele 2 vezes, na primeira vez eu fui aprovada, mas não tinha vaga para como eles me qualificaram, eu aprendi bastante com o processo. Consequentemente, depois veio o quê? O grupo Boticário. Por quê? Porque eu já estava treinada, de certa forma, eu já estava meio que aquecida para o que eles iam me cobrar no processo seletivo, eu consegui performar melhor nos outros. Então, o que de fato, as ações que eu fazia naquela época e o que eu considerava que trazia mais resultado, mais abordagens e tudo mais, é de fato o que eu coloco nesses frameworks que eu tô sempre compartilhando. E todos aqueles ali, eles são baseados justamente na minha experiência, no que eu fiz, no que eu faria, qual direcionamento eu trago para pessoas que estão naquele momento, seja conseguir 3 a 4 entrevistas por semana, seja conseguir trabalhar num plano de promoção para os próximos 6 meses, seja trabalhar melhor no teu posicionamento dentro do LinkedIn, seja fazer posts estratégicos, seja aproveitar melhor eventos presenciais. Tudo o que eu ensino é com base nessa experiência, não só a que eu já vivi, mas também a que eu pego de outras pessoas. Então, quando eu falei que eu já investi quase 80 mil em mentorias e tudo mais, e esse número tá aumentando, inclusive, porque eu já não contabilizei as últimas mentorias, é justamente pegando a experiência de mentores meus, que pode não necessariamente ser meu caso, mas se aconteceu com ele e deu certo, eu também trago nos materiais. Então, é justamente essa recompra de experiências que eu faço muito, tanto de forma gratuita no LinkedIn e nas aulas que eu faço lá no meu canal no YouTube também, mas também dentro das mentorias. Só que os formatos são diferentes. Então, no framework tem um formato que é super capaz para tu ter resultado. Na aula, eu faço muito puxão de pé, muita bronca, comunicação sim violenta, mas tudo de forma didática. Na mentoria, isso daí acho que é um pouco pior, só Entendi. que eu sou, tipo, 100% transparente. Eu sou a pessoa sem filtro, eu falo mesmo do que eu penso, do que eu já vi acontecer e do que a pessoa precisa fazer para ter resultado, porque é esse o meu papel. E eu acho que tem um outro formato que vai vir bem mesclado nesse formato também para o livro que eu comecei a escrever recentemente. Então, tem várias formas de fato trazer essa experiência, essa vivência para o que a pessoa de fato vai ter resultado. Então, sim, os frameworks são reais, são experiências, não somente minhas, mas são funcionais para quem coloca em prática. Porque se não coloca, aí eu vou precisar realmente puxar o pé da pessoa. Ah, mas também é assim, né? Eu vou conseguir 3, 4 entrevistas, mas você consegue, com o seu currículo ali, né? Com não sei o quê. Eu quero dica pra poder eu, que sou medíocre, conseguir 3 a 4 entrevistas. Que pra você é fácil. Seu currículo tá lá, topzera, bala. Quero pro meu, que sou ruim. E aí, como é que faz? Então,
Funciona também? Funciona pra Funciona, qualquer um? porque são justamente ações que, tipo, não era só porque eu sou alguém que, tipo, tem o histórico das empresas que eu tô. Inclusive, eu pensei em fazer o seguinte. No começo do ano, eu pensei em criar um outro perfil no LinkedIn, tipo, sem nenhuma das experiências que eu coloquei ali. Só pra fazer esse teste. Fake. Fake, mais ou menos. Porque, por exemplo, não é mentira, é uma omissão de algumas informações. Por exemplo, antes de trabalhar com tecnologia, eu já fui atendente no cinema e eu gostava, tá? Era da hora. Eu já fui secretária de consultório odontológico. Eu já fiz cirurgia de dente de siso, inclusive. Real, eu sei, tipo, arrancar siso. Isso, cara. Inclusive é legal, mas assim, tô de boa, não quero a área da saúde, não. Eu já trabalhei em festival de lamen, já fiz, tipo, tem experiência ali, só que não é vantajoso eu contar isso no LinkedIn, entendeu? Então, tipo, eu não estou mentindo, eu só estou omitindo. Por quê? Porque não é estratégico. Momento chocante, de novo. Entendi. Ah, seria legal, né? Fazer um reality show, né? Tipo assim, ó, eu vou mostrar que o meu método funciona, mesmo tendo aqui algumas habilidades, não tem nada a ver, velho. Aí ia É ser verdade. legal, né? Ou pegar, ó, sei lá, ó, fica um... Ô, esse conteúdo eu assistiria. Pegar um mentorado seu, mas um ruim. Pegar um ruim. Falar assim, ó, vamos fazer aqui nós vamos até você conseguir seu emprego mostrar tudo. Isso Caraca, aí eu ia gostei ser dessa legal. ideia. E isso é um problema porque o pessoal da mentoria já viu. Quando vem ideia pra minha cabeça, eu simplesmente falo, a gente vai executar isso de alguma forma. Já saiu ideia de hackathon lá do grupo da mentoria. A gente tá planejando evento presencial. A gente já tá trazendo dinâmica, a gente já tá selecionando o que cada um vai fazer e tudo mais. Então, assim, trazer ideias pra mim é uma coisa complicada, porque elas vão ser executadas de alguma forma. E eu gostei da ideia. Principalmente porque meus mentorados, eles também aplicam o que eu passo para eles em relação a posicionamento, em relação a conseguir entrevistas. E a mesma realidade que eu tenho, eles também têm. Por quê? Porque eles aplicam aquilo que eu ensino. Mas pegar um perfil do zero, eu acho uma estratégia muito, muito interessante, de verdade. E assim, eu tenho plena convicção de que fazendo o que aqueles materiais estão selecionando e tudo mais, até porque eles são direcionados e não somente são um conteúdo genérico, tipo, dicas para seu LinkedIn ser sei lá o quê. Só que são 3 dicas completamente genéricas e sem profundidade, mas direcionadas, né? Ô, sinceramente, cara, a hora que alguém fala assim, hoje em dia, né? Vou te dar dica de LinkedIn, eu já me dá ranço na hora, velho. Assim, vai vir lá, vai falar, põe uma fotinha, isso eu já sei. E coloca aqui no sobre alguma coisa sobre você. Isso eu já sei, cara. Então não é porra de dica nenhuma. Quero realmente uma dica que vai funcionar, que vai mudar alguma Uhum, coisa na minha vida. exato. Entendeu? Porque, ó, por exemplo, muita gente fala isso, né? E, pô, você que tá especialista nesse assunto, te fala assim, você tem que criar lá posts no seu LinkedIn, de colocar ali, não sei o quê. Eu já sou do time que não serve pra nada, post. no fim, tipo assim, ó, se for aquele post lá, fui em tal lugar, olha o tanto que eu sou bom e tal, né, que o LinkedIn é uma rede tóxica do caramba, todo mundo fica ali mostrando que é topzera, ninguém erra, todo mundo perfeito. Agora, eu duvido que recrutadores tech ali vão realmente ficar olhando meu feed, cara, porque se fizesse isso, eu não seria contratado por absolutamente Uhum. nenhuma empresa. É. Entendeu? Porque eu sou do time que faz o post ao contrário. Eu uso o LinkedIn pra zoeira. Sim. Pior que eu Entendeu? adoro perfil assim. Eu acho muito legal porque isso é o ápice da autenticidade que uma pessoa pode ter sobre ela numa rede social que é profissional, só que não deixa de ser uma rede social. E, gente, autenticidade é uma coisa que ninguém mais tem hoje. Eu fico pula da vida com isso. O Instagram Mas isso custa caro. custa, mas assim, eu acho que ainda assim é uma coisa melhor do que você tentar se moldar uma coisa que você não é. E é exatamente esse tipo de coisa que eu fujo. Por exemplo, o meu último post eu fiz segurando Eu um bebê vi, reborn. eu achei sensacional, inclusive isso me incentivou a publicar também. Eu imagino que não é esse tipo de, de incentivo que você faça para seus mentorados. Mas e aí, como é que funciona? Tipo, o que eu realmente tenho que fazer no meu LinkedIn para ele ser útil?
Eu quero ganhar dinheiro, Larissa. Não quero mais nada. Não quero seguidor, não quero nada disso. Quero dinheiro, quero empresa me contratando. Eu tenho que focar Beleza. onde? Primeiro um parênteses aqui, que o seu post do bebê reborn me incentivou a publicar também só que falando de gato reborn. Então, assim, o post foi funcional. Outro parênteses é que eu incentivo o pessoal a fazer post assim. Sei não. Eu nem tô zoando. Pô. Não sei se isso também é um pouco muito. útil. Muito. O gato fica em cima, na frente do teclado. Fica fazendo absolutamente nada. Todo respeito às mães de bebê reborn, só que não. Porque assim, exatamente a mesma função. E eu falar, ai gente, não posso trabalhar hoje porque meu gato reborn precisa de atenção, sabe? Brincadeiras à parte aqui, ou talvez não. Eu incentivo esse post de você mostrar quem você é. Sem ficar se moldando a alguma coisa, tipo aquela figurinha toda do mercado em que você é foda e que você não erra e que você não sei o quê. Mas assim, quer ganhar dinheiro, quer de fato usar teu LinkedIn pra isso, tu vai colocar as tags ali no subtítulo do LinkedIn, porque o meu mentor recentemente mostrou ele fazendo seleção dos candidatos pra vaga que ele tem aberto. Se não tem ali eu saber como eu saber como que você trabalha, tá rejeitado na hora. Outra coisa, é claro que, tipo, ninguém vai ficar ali stalkeando todas as seções do seu perfil, mas o quanto mais você evidenciar as suas competências, que são aquelas 5 que você coloca debaixo do teu sobre, quanto mais você coloca aquilo vinculado no teu perfil, mais as pessoas te acham. Inclusive, foi uma das coisas que eu coloquei quando eu tava fazendo essas entrevistas no começo do ano. Tudo e qualquer campo que eu podia colocar, React, TypeScript, liderança técnica, AWS, tudo canto que eu podia colocar isso, eu colocava. Você dava um Ctrl F no meu perfil, tava lá 75 instâncias de React. Era assim, minha Nossa Senhora, só que eu tava fazendo isso pro algoritmo e não pro usuário final. Porque outra coisa que, inclusive, quer ser encontrado é Open to Work, só que sem aquele selo horroroso verde que fica na tua cara que grita desespero. Porque aquilo pra mim grita desespero. Você é contra? Não, aquele negócio, o selo. Porque tem duas formas de você usar o Open to Work, que é pro LinkedIn Recruiter, que é aquele que não fica o selo no seu perfil. Você coloca muito bem os cargos que você busca e não aquela coisa genérica, tipo, cargos de estágio, sei lá, uma coisa, tipo, nada específica, tipo, desenvolvedor de software. Júnior. Pior ainda! Pior ainda! Então, tipo, colocar muito bem específico ali no Open to Work ajuda, sim. E dá pra você colocar somente visível pro LinkedIn Recruiter, porque aí você trabalha com o algoritmo do LinkedIn, que é muito, muito, mas muito bom. De verdade. Eu acho que em questão de algoritmo de busca, ele é tão bom quanto o algoritmo do TikTok. Só que o Instagram a gente simplesmente esquece. Esquece. Porque assim, o algoritmo de busca do TikTok, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Você vê. Pra tu ver. E aí, o do LinkedIn, ele é bom também porque o algoritmo indica que o seu perfil é bom para aquelas determinadas categorias. E é com base nisso que os recrutadores te encontram. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu foquei nas configurações certas do Open to Work e principalmente evidenciar muito bem aquelas palavras-chave dentro do perfil. Por isso que muitas vezes eu não me preocupava, por exemplo, em evidenciar tantos posts, tipo, eu sou desenvolvedora React, eu fiz tal projeto utilizando não sei o quê. Inclusive, quem faz esse tipo de coisa para post de curso, toma cuidado, não acha que isso daí vai ser a virada de chave que o teu perfil precisa. Ninguém tá a fim de ver a tua Pokédex, sendo bem honesta. Ninguém quer ver o seu código, cara. Ninguém liga pro seu código. Ninguém liga pro print do seu VS Code. Tá? Ninguém liga. Tu não precisa fazer isso, não perca. Soltamos essa do coração. Vamos ser honestos. Pô, você acha que alguém vai abrir o LinkedIn e falar assim, olha só o jeito que essa pessoa aqui criou essa função. Pô, a organização de pastas está maravilhosa. A documentação não existe. Nem se deu o trabalho de mudar o README. Essas coisas a gente percebe, tá? Eu confesso que eu já vi alguns projetos alheios só pra ver se tinha essa configuração toda do README. Tava padrão. O que é bem triste, porque a documentação, ela sim tem uma forma legal de te destacar. Exemplo. Teve um post que eu fiz um tempo atrás ensinando a fazer coisas no README. Eu dei ideias de documentação de post.
era muito mais legal você ver o pessoal sendo autêntico em criar um ritmo pro próprio perfil do que ficar ali, por exemplo, só colocando coisa genérica, projeto de curso. Era legal ver o pessoal usando tag, usando GIF, usando outros atributos, colocando mini joguinho. Isso era legal, diferenciava os perfis. Então, isso é mais legal do que, por exemplo, eu pegar pra ver seu código de Pokédex. Ah, pelo amor de Deus. Pokédex todo mundo já fez, é a maldição do portfólio de qualquer desenvolvedor. E tá tudo bem, só que não usa isso pra se vender, porque de fato não vai te levar a lugar nenhum. Então, acho que esse seria um outro aconselhamento meu, no tom de bronca, obviamente, porque eu falo essas coisas, eu fico brava, mas é um tom de bronca carinhosa. Tu percebeu, né? Sim. Mas você tem carinho demais, eu acho, Lari. De vez em quando você tem que xingar as pessoas. Entendeu? Falar assim, para de ser burro, cara. Isso aí funciona. Sendo bem assim. Por exemplo, um cara que eu gosto de seguir é o Gabe Bu, cara. Sim, eu sei, eu gosto do post dele. Ele é maluco, de pedra. Então, mas aí ele tanca porque, tipo assim, ele trabalha pra gringa e aí gringo não sabe português. Então ele faz lá qualquer porcaria no Instagram dele, no LinkedIn dele, ninguém vai ver, cara. Então tudo bem, né? Ele é maluco. Inclusive, eu recomendo, já trouxe ele aqui, tem episódio com o Gabe Bu aqui, que ele é muito doido, cara. Aprendeu inglês fazendo fofoca em cozinha lá nos Estados Unidos. Caraca, que demais. Acredita nisso? Pô, sensacional. Ele disse que foi pra lá, né, fazer, tipo, um intercâmbio. Foi. Só arrumou o dinheiro e foi. Muito dane-se. Aí ele não sabia nada de inglês. Ele arrumou um emprego lá, lavando prato numa cozinha, num restaurante. E aprendeu na fofoquinha. O pessoal conversando ali, pá, e ele foi entrando no meio. Deus por essa dele, é genial. mano. Genial, de verdade. Porque... Por que não, né? A gente questiona os métodos, mas não o resultado. Nada melhor num ambiente corporativo do que uma fofoca. Vamos combinar. Até o café ele pode ser, de certa forma, estratégico. a fofoquinha no corredor, sim. né? O pessoal fala do cafezinho. Pô, o cafezinho, ele nada mais é do que um ponto de encontro pra fofoca. A gente vai falar mal dos outros, né? Vai criticar o chefe. Chefes, quando a galera tiver tomando um café junto, some, não vai lá. Ninguém quer a sua presença. Todo mundo vai fingir, falar assim, oi, chefinho, dá um abraço, aí chega aí. Mentira, todo mundo falso. Ninguém quer você por perto. Então, se toca e vai embora, não é? Chefe é chefe. Eu tenho isso. Não tem esse negócio. Ai, é liderança. Se você tem uma pessoa abaixo de você na hierarquia, você automaticamente é chefe. Não é mais líder. Acabou. Líder não é cargo. Acabou. Você pode ser líder pra caramba no seu time. Se você virar tech manager, automaticamente você é chefe e todo mundo passa a te odiar. Essa é a verdade. Os tech leads agora, eles têm ódio dos dois lados, de certa forma, né? Porque é ver quem vai desagradar menos, se é o lado do time ou se é o lado de negócio. Não seja um tech lead no final das contas. Não tem mérito nenhum ser um tech lead, cara. Você só vai se ferrar. Não faça isso. Se a tua intenção é ser amado pelo time. O que, assim, sinceramente, também não vejo tanta vantagem assim, não. Porque uma coisa que também, por mais que eu falo sobre carreira e tudo mais, sobre crescer na empresa e principalmente de você ter uma boa convivência num lugar onde você passa 8 horas do seu dia, 44 horas por semana da tua vida durante quase 11 meses, né? Porque pelo menos a gente descontabiliza o tempo que fica ali de férias. Durante todo esse tempo você tá ali convivendo com essas pessoas. A convivência pode ser boa. Aliás, ela precisa ser boa. Só que também não precisa chegar àquele ponto de tipo, empresa é família. Porque isso daí só traz consequência negativa pra pessoa depois. Nossa, eu tenho cada história sobre isso daí que eu já ouvi. Do pessoal que, tipo, não sabe separar as coisas. Isso é muito complicado. Então, assim, saiba que ali é um ambiente profissional, que você precisa ser profissional. Vão ter coisas ali pra descontrair e tudo mais, mas saiba que, apesar de tudo, você tá ali pra executar um papel. E não necessariamente pra ser a pessoa membro da família, do time, aqui, tudo mais, não sei o quê. Saber separar bem as coisas é importante.
Hilari, você que é especialista em front-end e tal, eu tenho certeza que você responde muito isso também, mas o que você recomenda para quem quer mexer com front-end, quer se especializar um pouco mais? Que stack que eu tenho que olhar primeiro para aprender, assim que tem mais vaga e tal? Continua sendo o padrãozinho, mudou? Qual que é a sua visão? Uhum. Assim, eu acho que é desvantagem você não, por exemplo, olhar para o que tem mais de vaga no mercado. Você tem que sim levar isso em conta. Mas o que você tiver ali, que você já aprendeu, que você já teve um contato e você consegue destrinchar melhor, também é interessante. Exemplo, eu tenho uma mentorada minha, a Fabi, ela sabe umas outras linguagens, mas ela quer focar no Angular porque a empresa que ela quer trabalhar tem essa stack como principal. Aliás, não só a única empresa que ela quer, mas as empresas no segmento bancário. Então, para ela faz sentido se tornar especialista em Angular. Por mais que tenha mais vagas no mercado para React, pode ser mais tentador, pode ser mais chamativo, pode. Só que levar o objetivo em conta também é muito importante nesse caso. Além disso, não é para ficar, por exemplo, vagando de stack em stack e tudo mais. Eu só sugiro esse tipo de coisa caso a situação seja um hackathon. Porque aí sim tá liberada a baderna, você não vai estudar aquilo na profundidade, mas você vai saber se virar. Saber se virar é muito importante. Então, se vai estudar outra tecnologia, que seja nesse modelo de vou fazer um hackathon com essa tecnologia. Inclusive, eu já fiz isso com Ionic e Flutter. Então, eu fiquei menos de uma semana estudando entre aspas, sobre essas tecnologias, porque eu ia fazer um hackathon. O resultado foi desastroso, mas eu aprendi. Então, pelo menos tem a bagagem ali. Agora, para front-end, especialização, tem muita coisa que um profissional de front precisa sim saber. Não só a questão da linguagem em si, ou da linguagem, do framework, da biblioteca, mas também outras questões que são levadas no quesito desenvolvimento. Então, o Dev Experience, que é, por exemplo, você fazer bons códigos para facilitar na hora de um code review, você fazer automações com CI/CD e outras ferramentas ali para automatizar alguns processos para você e para o seu time, processo de revisão de código, validação de segurança e tudo mais. Você, como pessoa que trata o lado do cliente, precisa também saber sobre segurança e, infelizmente, código de inteligência artificial não foca nisso. Então é bom fazer validações. A questão semântica também é a base ali do que você precisa saber para deixar o seu site acessível, porque a acessibilidade sim é importante, inclusive é direito, é dever, e você como profissional precisa garantir isso. Questão comunicação com back-end, você tem que saber como envia os seus dados dali da aplicação, para como você recebe esses dados, que tratativas você faz e tudo mais. Então, também vai ter uma certa influência. Parte de design também é bem importante. Então, meio que são várias áreas que se coligam ali com front-end que você precisa saber o básico para você conseguir desenvolver bem. E aí, na questão de especialização, você vai se aprofundar na linguagem, você vai saber fazer boas interações com essas outras áreas, e aí, consequentemente, você não consulta mais documentação. Vamos lá, não é consultar documentação, não consulta tanto o código, ou pelo menos não consulta tanto a IA. Já consegue um bom domínio em relação a essas tecnologias, sabe ver diferenças e vantagens e desvantagens de outras tecnologias e consegue tomar melhores decisões em relação à arquitetura, em relação a outros requisitos, tipo performance, questão de escalabilidade, e aí, consequentemente, aquela sua preocupação só com o código, ela vira preocupação com o impacto do negócio. Então, por que essa aplicação precisa desenvolver esse tipo de coisa? Com que velocidade? O que a gente pode fazer para otimizar esse processo? Como que a gente escala essa coisa aqui? Como que a gente facilita para o time? Então, essas vão passar a ser naturalmente as tuas preocupações. Então, no começo é mais com qualidade de código, com domínio das ferramentas, e depois vai virar impacto do negócio. Então, meio que tem essa escadinha que eu observei ao longo da minha carreira, e é o que também os desenvolvedores mais precisam ficar atentos em relação a crescer na área de desenvolvimento front-end. Linguagem é que nem ferramenta.
Você tem várias ali na caixa de ferramentas. Você pode colocar um prego na parede com alicate. Inclusive, quando eu me mudei, eu fiz muito isso. Mas é mais prático fazer isso com martelo. Tem uma ferramenta melhor ali pra você tirar o prego caso dê errado e tudo mais. Então, linguagem de programação é que nem ferramenta de caixa de ferramentas. Então, você escolhe a que melhor atende você naquele momento. O objetivo, o projeto estar no ar, o projeto ter determinadas coisas, fazer determinadas funcionalidades é uma questão que você vai levar em consideração na hora de colocar ali o teu prego na parede, na hora de escolher a tecnologia que melhor vai facilitar para você colocar aquele prego na parede, de certa forma. Então, eu acho que sim, vale a pena começar por uma tecnologia, se tornar bom nela, e depois você vai entendendo as vantagens e desvantagens das outras tecnologias e saber pelo menos mexer um pouco com elas. Então, naquele estilo do hackathon, se tem um projeto pessoal, eu vou tentar fazer uma outra linguagem para eu conseguir aprender. Ou se tem algum desafio técnico, eu vou aprender com essa outra tecnologia. Então, esse tipo de oportunidade de estudo de outras linguagens que eu sugiro também para o pessoal que tá olhando aí para a parte de especialidade em front-end.